Oi, gente, bem-vindos de volta a mais uma aula. Não é aula, é videoaula. Eu tenho que me lembrar, mas tudo bem, vamos chamar de aula, não tem problema não, né? Tá bom, você tá aí no conforto do seu edredom. Espero que esteja fazendo frio, embora pelo meu planejamento você vai estar vendo isso aqui em setembro. Então, ixi, já vai estar um calor demoníaco. Ai, tadinhos de vocês. Lá para 7 de setembro, após aquele desfile monumental, enfim. Então, onde eu estava, né? Onde eu estava. Gente, hoje vai continuar o assunto da semana passada. Quer dizer, semana passada, talvez você acabou de assistir. Mas, né, tá dando para notar até que eu tô com a mesma roupa, né, do vídeo anterior. Então, né, a gente vai continuar aqui vetores, né? Na a aulinha passada, no vídeo anterior, eu expliquei a diferença entre o que é uma grandeza escalar, aquela que basta definir o valor, o módulo, e a grandeza vetorial, aquela que eu tenho que dizer para onde a grandeza aponta. Especialmente uma força, né, gente? Uma força, ela é bem o exemplo de uma grandeza vetorial. O vetor, então, para representar uma grandeza vetorial, a gente usa um vetor. O que é um vetor? É um nome bonito para uma seta, sem sacanagem. É isso mesmo, tá? Vetor é apenas uma seta. É claro que se você perguntar ao professor de matemática, o professor vai dizer que não, o vetor não é uma seta, o vetor é uma matriz num espaço n-dimensional. Mas enfim, pra gente, primeiro aninho, o vetor é uma seta, tá? E ele representa muito bem uma força, né? Se a gente pensa, eu quero empurrar o quadro aqui, pô, como é que você representaria o jeito como eu estou empurrando? Uma seta, né? Uma flecha. E a ideia aqui do vetor, dessa flecha que eu desenhei, é a seguinte, que essa linha que eu estou imaginando aqui, em cima da qual o vetor repousa de forma esplêndida, essa linha é a direção. Por exemplo, aqui eu tenho, né, essa direção diagonal aqui, seria talvez ligando o sudoeste com o nordeste. Lembra disso? Depois de algum exercício eu explico melhor. Isso é a direção. O sentido do vetor é dado pela setinha, tá? Porque afinal de contas, né, eu poderia desenhar um vetor com a setinha para cá, tá? Apagando essa, né? Ixi, a pessoa não deve estar vendo nada. Apagando essa setinha aqui, ó, eu teria um vetor para o lado oposto, né? Mas vamos manter o vetorzinho, né? O vetor que eu desenhei para cá, tá? Então, o sentido é dado pela seta. E o módulo, o valor do vetor? Bem, o valor tem a ver com esse tamanho aqui, ó. Isso aqui é o módulo. Por exemplo, digamos que eu diga para você que isso aqui representa uma força de 1 newton. Como é que você desenharia uma força de 2 newtons? Ora, provavelmente, né? Um vetor com o dobro do tamanho, faz sentido. E se eu falasse, uma força de 1 newton apontando para cima, né? Com sentido vertical para cima. Um vetor desse tamanho, só que, né, apontando para cima. Aqui a gente pode até mostrar algo que os vetores têm de diferente em relação à grandeza escalar. Por exemplo, este vetor e esse são iguais? A princípio a pessoa poderia dizer, se é o mesmo tamanho, são iguais. Não, eles são iguais em módulo, o valor é igual, mas a direção e sentido deles são diferentes. No caso, eles têm
até direções diferentes. Se o vetor tiver direção diferente, ele já é diferente do outro. Ah, mas e se eu desenhar um vetor assim, ó? Esse aqui tem 1 newton e só aponta para o lado contrário. E agora, ele é igual a esse? Também não. Ele tem a mesma intensidade, o mesmo valor, ele tem a mesma direção, ambos são horizontais, mas este vai para a esquerda e esse para a direita. Então, são vetores opostos, né? Sentidos opostos. Eles também não são iguais, tá? É importante isso aí, vai ter até um exercíciozinho lá na lista para você comparar vetores. Vou apagar o quadro. O que é mais importante no caso de vetores é como eles se combinam. O termo técnico é soma de vetores, mas eu não gosto muito desse termo, porque as pessoas acabam se enrolando com ele, acham que tudo tem que somar, então não vale a pena. Por isso eu chamo de vetor resultante. Só vou usar esse termo aqui, vetor resultante. O que seria isso? O que é o vetor resultante? O próprio termo já meio que fala, né? É o resultado. Por exemplo, eu tenho um corpinho aqui e diversas pessoas resolvem puxar o corpo. Uma puxa para cima aqui inclinado, outra puxa para baixo com uma super força, a outra puxa aqui para esquerda, a outra puxa meio que inclinada e assim por diante. Gente, analisar um sistema de forças assim é muito complicado. Talvez fosse muito melhor se eu pudesse pegar todos esses vetores e substituir por um só. Por exemplo, no fim das contas todo mundo puxou, mas o corpo andou, foi para cá mesmo, tá? Então, isso aqui seria o tal vetor resultante, tá? O resultado daquele monte de vetores. A gente não vai lidar com tanto vetor assim, tá? Ou quando lida, tem jeitinhos para deixar a coisa mais fácil. Na verdade, eu vou mostrar aqui para vocês como a gente calcula o vetor resultante em 3 casos. Então, deixa eu escrever o primeiro caso. Tá aqui, o primeiro caso. Os vetores F1 e F2, estou chamando de F1 e F2 para a gente pegar a ideia de força, porque é normalmente onde a gente realmente vai aplicar a ideia de vetor resultante. Então, eu tenho os vetores F1 e F2, ambos puxam esse corpo, essa bolinha preta, na mesma direção, horizontal e no mesmo sentido. As setas apontam para o mesmo lado. Vamos dizer que você fosse substituir estes 2 vetores por apenas um, que fizesse o mesmo papel dos dois. Por exemplo, um vale 3 e o outro vale 4 newtons. Ambos puxam para o mesmo lado. Se você fosse substituir esses 2 vetores por um só, claro, teria que ser para o mesmo lado, né? Para esse vetor resultante fazer o mesmo papel dos dois. E quanto que ele teria que valer? Bem, se um vale 3 e o outro vale 4, para eu fazer o mesmo papel desses dois, eu tenho que puxar com a soma dos dois. Tenho que puxar com 7 newtons. Então, este vetor aqui, que seria a força resultante, neste caso, seria calculado por F1 mais F2. Facinho, né? Tranquilo. Vamos ver o segundo caso agora. O segundo caso parece até que eu não mudei muito a escrita. Eu estou falando de vetores de mesma direção, mas eles agora têm sentidos opostos. Então, tem uma força que puxa o corpo para esquerda, né, para minha esquerda, e tem uma força que puxa para minha direita. Então, F1 e F2. Nesse caso, é como se fosse uma batalha de forças aqui, né, gente? Enquanto as forças no exemplo anterior estavam se ajudando, as forças aqui estão se atrapalhando. Isso é muito comum quando, por exemplo, um corpo está se movendo, tem uma forcinha de resistência ao movimento dele.
Neste caso, se você for substituir os dois vetores por um só, ele teria que valer a subtração desses dois. Meio que óbvio, né? Se esse vale 4, esse vale 3, o equivalente, o resultante, é puxar com um para o lado, para qual lado, aliás, né? O lado maior, que eu coloquei aqui o F1, mas, né, se fosse o F2, né, o vetor resultante teria que estar para o lado dele. Então, nesse caso aqui, a força resultante aponta no sentido do vetor de maior módulo, né, de maior intensidade, e é calculada por F1 menos F2. Ah, mas e se o F2 fosse o maior? Bem, a gente não pensa muito em força negativa, tá, gente? Então, se o F2 fosse maior, a força resultante seria F2 menos F1, tá? O maior é a maior força menos a menor força. Isso quando os sentidos são opostos, tá? Mesma direção e sentidos opostos. Agora, nós vamos colocar um caso ainda mais diferente. Esse terceiro caso ele é muito importante. Tá? Os vetores com direções perpendiculares. Gente, este nome, né, vai aparecer ao longo da sua vida toda, tá? O termo perpendicular tem que mais ou menos saber o que significa, né? Assim, paralelo é, por exemplo, meus dois braços, tá? Eles têm a mesma direção. Perpendicular é quando, por exemplo, um braço está para frente e o outro está para cima. Né? Isso é perpendicular. São vetores que formam 90 graus. Ah, então por que você não fala vetores que formam 90 graus? Porque a vida é cheia de dificuldades, né, gente? Assim, deve ser porque os professores de física são malignos, eles gostam, né, desses termos. Não, gente, é porque é um termo importante, né? Perpendicular significa formando 90 graus. Um para cima e um para frente. Por exemplo, né, como nesse caso. E agora, se o corpo é puxado com F1, neste sentido, nessa direção e nesse sentido, e o F2 numa direção perpendicular, para onde que esse corpo vai? Bem, ele vai para cima e também vai para o lado ao mesmo tempo. Na prática, ele anda na diagonal, né? Ele anda numa diagonal aqui. Agora, qual diagonal, né? Porque tem um monte de diagonais, né? A gente pode pensar assim, assim, assim. Qual diagonal? Então, para isso, a gente tem uma regrinha para descobrir qual diagonal ele anda. A gente traça uma reta paralela, ó, paralela ao F2, aqui na pontinha do F1. E traça uma outra reta paralela a F1 na pontinha do F2. Eu formei um retângulo, né? Tem esse nome, né? Porque os ângulos são retos, né? Um outro termo para perpendicular, ângulo reto. O corpo vai se deslocar nesta diagonal. Espero ter desenhado reto, ficou meio curvo, mas é uma reta. Aqui é a força resultante, tá? O corpo está se movendo nesta direção aqui. Essas duas forças, se fossem retiradas, eu poderia substituir por essa, que ela faria o mesmo papel. Agora vem o momento crucial disso aqui. E como é que calcula esse tal vetor da força resultante? Este cálculo aqui vai demandar que você conheça o Teorema de Pitágoras. Lembra? Teorema de Pitágoras, ele existe. O Teorema de Pitágoras, ele é usado para triângulos retângulos, né? A gente tem um triângulo retângulo aqui, ó, se você olhar, esse triângulo aqui, ele é retângulo, né? Ou seja, ele tem um ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus.
E o que o teorema de Pitágoras diz? Que o quadrado da hipotenusa, que é o lado maior, é a soma dos quadrados dos catetos dos lados menores. O que são os catetos aqui? F2 e esse tamanho, que é igualzinho a F1. E o que é a hipotenusa? A força resultante. Resultado, a gente escreve, para calcular essa força resultante, escreve o teorema de Pitágoras. Vou até apagar e escrever de uma forma bem grande. Nessa situação, a gente calcula por força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Ó, que beleza! Por exemplo, se uma força valer 3 e a outra valer 4, a gente substituiria 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 9 mais 16 dá 25. Qual número ao quadrado dá 25? 5, né? É o famoso triângulo 3, 4, 5. Então, se duas forças perpendiculares, uma valer 3 e a outra valer 4, a resultante vai valer 5. Uma coisa também importante, gente, que você deve ter percebido aí nos meus exemplos, é que o vetor resultante ele pode mudar de valor, né? Eu peguei, por exemplo, os números 3 e 4. Aí eu coloquei as duas forças na mesma direção e sentido. A resultante deu 7. Direções e sentidos opostos. A resultante deu 1. Direções perpendiculares. A resultante deu 5. Então, os valores do vetor resultante mudam conforme o ângulo. Mas o importante para vocês é saber que o valor máximo do vetor resultante é nessa situação, quando os vetores têm mesma direção e sentido. É o caso 1. E o valor mínimo é o caso 2, que é quando você tem, por exemplo, né, os vetores em sentidos opostos. Esse é o valor mínimo do vetor resultante, tá? Gente, existe ainda uma outra maneira de calcular o vetor resultante que chama-se regra do polígono. Isso é mais para exercício, então eu vou deixar a regra do polígono para a próxima aulinha, para não ficar muito cansativo aí o vídeo, tá? Quando você for assistir, tá? Lembra de anotar sobre a regra do polígono também, tá? Beijo, tchau, tchau.